Oi, eu sou a Luísa e esse é o canal Pet Lu. Como vocês podem ver, o nosso aquário já está montado e ele também já tem um morador, o nosso peixinho beta que está escondido ali, ele não quer aparecer nas câmeras, ele tem vergonha. O nome dele é Clyde e ele já está aqui com a gente há mais ou menos 2 semanas. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a montagem desse aquário, como é que a gente pode escolher o substrato, como eu escolhi as plantas, o que a gente precisa levar em consideração. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que a gente fez sobre o aquário, com os equipamentos básicos que você precisa para montar um como esse, eu vou deixar aqui nos cards para você poder assistir depois. A primeira coisa que você precisa pensar antes de comprar os materiais é o que você vai querer colocar dentro do seu aquário. E isso inclui também os animais, né? E dependendo do peixe, os tipos de planta mudam. Isso varia de acordo com o bichinho, porque o peixe beta, por exemplo, ele é carnívoro, então eu posso colocar um monte de planta no aquário que ele não vai estragar as plantinhas. Já os kings, os goldfish, daquele peixinho dourado, eles comem planta, então não é uma boa ideia colocar no aquário plantado. Então você tem que pensar bem nesses detalhezinhos antes de montar o seu. Se você quiser montar um aquário plantado como o meu e já escolher um peixinho que seja adequado a ele, você precisa pensar no tipo de planta que você vai colocar. Elas podem ser low-tech, ou seja, de baixa exigência, ou high-tech, de alta exigência. E o que seria a planta de baixa exigência? São aquelas plantas que não precisam de muito investimento para elas se darem bem no seu aquário. Se você optar pelas plantas high-tech, você vai precisar investir numa iluminação melhor, você vai talvez precisar injetar alguns nutrientes na água, vai precisar colocar gás carbônico dentro da água também, o que não é uma coisa barata, então você precisa pensar em tudo isso antes de comprar as suas plantinhas. Ou seja, cheio de firula. Cheio de firula. No caso do meu aquário, como eu não queria ter esses gastos extras, eu optei por plantas que fossem mais fáceis de cuidar. Se você ainda tem muita dúvida sobre isso, você pode entrar no grupo do Facebook Clube dos Plantados, que lá tem muita informação, tem muita gente que pode te ajudar. E eu também indico o canal Mr. Beta aqui no YouTube, que tem informações bem fáceis de você poder entender. Como eu disse pra vocês, gente, o Clyde já tá aqui há umas 2 semanas, mas o aquário já tá montado há mais de um mês. Então eu já consegui perceber algumas plantas que funcionam pra mim e outras que não deram muito certo. Por exemplo, eu comprei algumas plantas chamadas elódias, que são plantas que teoricamente são muito fáceis de cultivar, só que elas não deram certo, eu não sei porque elas morreram no meu aquário, e eu vi que muitas pessoas tiveram problemas com essas plantas, então não é uma receita de bolo, a gente não tem como saber o que vai funcionar ou não, tem que ir testando. Eu também coloquei algumas ludvídeas, que a Helena conhece como ludovicas. Muita gente diz que as ludvídeas, que são essas plantas vermelhinhas, eu não sei se vocês conseguem ver, elas não sobrevivem sem CO2. O meu aquário não tem CO2 e é a planta que mais cresce, então não tem como a gente entender qual é a lógica. Quando você compra essas plantinhas, elas vêm num saquinho como se fosse um peixe mesmo. E aí, quando eu cheguei em casa, o que eu fiz? Eu tirei as plantinhas e coloquei de molho na água, já tratada com condicionador para tirar o cloro e metais pesados. Depois fui só separar as mudinhas e colocar no substrato. Mesmo que as suas plantinhas sejam low-tech, você precisa saber as especificações delas, porque algumas plantas, como as anúbias, que são essas que têm um tronco, elas precisam ser amarradas em pedras ou em troncos, você não pode enterrar no substrato, senão ela morre. Então você tem que saber isso direitinho antes de colocar no seu aquário. Você pode amarrar essas plantas com fio de nylon, como eu fiz aqui, naquela ali de trás, ou então você pode colar com super bonder, sim, super bonder. Não vai fazer mal pro seu peixinho, você só precisa esperar secar bem antes de encher o aquário, tá bom? Ai, é muito estranho esse super bonder. Parece que vai matar os peixes todos. Parece que é super fácil, vai aparecer um terceiro olho. Não tem problema não, gente, vocês podem usar, tá? Outra coisa muito importante que você vai precisar escolher para o seu aquário é o tipo de substrato. Existem basicamente 2 tipos de substrato no mercado. O inerte, que como o nome já diz, não vai alterar nada no seu aquário, não vai fazer bem nem mal. E temos também o substrato fértil, que possui nutrientes que as plantas vão conseguir absorver pela raiz. As plantinhas low-tech, teoricamente, não precisam de substrato fértil, mas se você puder colocar, elas provavelmente vão se desenvolver melhor. A desvantagem do substrato fértil é que ele é bem mais caro que o substrato inerte, mas você consegue comprar em lojas de aquarismo a granel. Você não precisa comprar um pacote enorme, você pode comprar uma quantidade menor e misturar com o substrato inerte para poder render. Olha ele aparecendo, olha ele aparecendo. Oi, Clyde! Dá um oi pro pessoal, Clyde! Oi, pessoal! Acabei de comer uma minhoca! Pessoal! Nossa, né? No caso do meu aquário, eu optei por usar basalto número 0,
Ele é um substrato inerte e como eu montei esse aquário numa situação de pandemia, eu não pude sair para pesquisar em loja de aquarismo. Se eu conhecesse melhor, como eu sei hoje que tem em algumas lojas, o substrato fértil a granel, eu teria misturado. Mas para comprar pela internet ficava muito caro, eu só achava pacotes grandes de substrato fértil. Mas ele fica caro por causa do frete? Também, mas como você precisa comprar um saco, tipo uma quantidade muito grande, sai muito mais caro. É assim, tipo R$100 no pacote, sabe? Ou mais, dependendo da marca. Você comprou por qual? Eu não comprei substrato fértil. Ah, é. Mas esse daí Inerte. foi qual? Ah, um saquinho desse de basalto foi 1 quilo, era R$5. Eu já achei caro, acho que você encontra mais barato. Eu comprei na Pet, mas é aquilo, né? Foi pela internet, então eu não tive muita opção. Luísa, eu posso colocar pedrinhas coloridas? Gente, não é legal você colocar substrato colorido no aquário, porque essa tinta, ela pode liberar algumas toxinas que vão fazer mal para os seus peixinhos. Além disso, se você optar por pedrinhas muito grandes, elas podem também dificultar o enraizamento das plantas. Então, você tem sempre que prestar atenção no número que tem no substrato. Por exemplo, o meu é basalto número 0, é o mais fininho que tem. Eu achei ele um pouco fino demais também, ele levanta um pouco no aquário. Você pode colocar aí número 1, dependendo do que você vai escolher. Na hora de escolher a decoração do seu aquário, você precisa ter em mente que alguns acessórios, eles podem alterar os parâmetros da água. O tronco, por exemplo, que foi a decoração principal do meu aquário, tende a acidificar a água. Já algumas pedras e conchinhas podem alcalinizar a água, então você tem que fazer a medição certinha antes de colocar os bichinhos dentro do seu aquário. Mas o beta vive em água mais pra ácida? O pH do beta, se eu não me engano, vai de 6.8 a 7.2, então o que tiver entre isso tá bom. O ideal é que você mantenha em 7, mas gente, isso depende do peixe, tá? Tem peixe que gosta de água mais ácida, tem peixe que gosta de água mais alcalina, então você precisa acertar os parâmetros do seu aquário de acordo com o que você vai colocar dentro dele. Outra coisa sobre troncos, caso você queira colocar no seu aquário, é que eles precisam ser tratados antes de você usar. Você consegue comprar troncos já tratados, mas eles são muito caros, gente, tipo mais R$100 um toco de madeira, sabe? Então assim, você pode comprar os que não são tratados, o meu no caso eu comprei não era tratado, e eu precisei deixar ele por várias semanas submerso na água para conseguir soltar bastante do tanino, que é uma substância que deixa a água amarelada. E por que você raspou o tronco? Dependendo do tronco, não precisa raspar. Eu raspei só pra tirar coisinhas que estavam soltas, enfim, pra fazer uma limpeza nele. Mas se você optar, por exemplo, por tronco de goiabeira, você precisa obrigatoriamente descascar. Isso depende muito do tipo de madeira e você precisa pesquisar quais madeiras você pode usar no aquário, porque não é qualquer madeira que você pode colocar. Eu não sei se vocês conseguem ver na filmagem, mas mesmo deixando o tronco submerso, o aquário tá com essa cor de chá, por causa dessa substância que eu falei, que é o tanino. Essa substância não faz mal nenhum para o aquário, muito pelo contrário, ela tem alguns benefícios até para o peixe. Mas muita gente não gosta só por uma questão estética. Eu particularmente acho que fica super bonito no aquário, eu acho que fica um aspecto super natural, então não me incomoda nem um pouco. Vai ficar mais bonito assim, tem mais a ver com o ambiente dele, né? Fica uma cara... Eu acho que água cristalina demais, eu acho bonito, mas ao mesmo tempo eu acho que fica muito artificial. Parece que o aquário tá, sei lá, no laboratório, sabe? Eu acho muito mais bonito assim, não me incomoda nem um pouco. Assim parece mais orgânico. Inclusive, gente, se vocês gostam desse estilo também, vocês podem pesquisar por Black Water Tank. É o estilo desse tipo de aquário, das pessoas que gostam dessa água mais escura. Isso é muito comum em aquário amazônico, porque lá na Amazônia cai muito resto de tronco na água e ela acaba ficando escura por causa disso. Mas, por exemplo, a pessoa não tem o tronco e quer deixar o aquário com essa cor. O que ela pode fazer? Olha, a pergunta. Eu vi uma página aqui no YouTube, um canal, que ele é chamado Serpa, ou Serpa, não sei como pronuncia, Serpa Design. É um americano que ele cria uns aquários, uns terrários incríveis. E ele criou um Black Water Tank pro peixe beta dele e ele colocava chá, literalmente chá, no aquário pra ele ficar com a água mais escura. E o aquário tava lá ótimo, o peixinho dele tava ótimo, então... Enfim, não sei se tem algum problema, eu acho que não. E as amendoeiras? Ai, tem as amendoeiras. As amendoeiras. Se você colocar folha de amendoeira, ela pode acidificar a água também. Eu não sei se ela deixa a água com essa curvinha de chá. Eu sei que ela acidifica, mas eu acho que ela também libera um pouquinho de tanino. Gente, tem muita química, tem muita biologia, enfim, tudo que você coloca no aquário vai surgir algum efeito, alguma coisa que pode ser prejudicial pro seu aquário ou não. Mas também não dá pra catar a amendoeira do chão, né? Não dá, gente, porque, né, chão,
a pessoa pisa, você não sabe se tem algum parasita, então tudo que você coloca no seu aquário você tem que tomar cuidado para não levar doença para dentro dele. Então se você quiser botar folha de amendoeira, é legal você pegar da árvorezinha, deixar ela secando e depois colocar no seu aquário. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Clyde e que tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre aquários plantados. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Se quiser deixar alguma mensagem pra gente, é só colocar aqui no YouTube ou ir lá no nosso Instagram, @canalpetlu. Ah, e se você ainda não conhece o nosso clube de recompensa, o Apoia-se, eu vou colocar o link aqui na descrição. Além de ajudar a gente, você também recebe mensalmente recompensas com o tema do canal. Tchau!